Eu costumava acreditar que, se trabalhasse duro o suficiente, sacrificasse o suficiente e carregasse silenciosamente peso suficiente, a empresa eventualmente reconheceria meu valor. Mas aprendi que quando você é a pessoa que impede todo um sistema de entrar em colapso, as pessoas nem sempre chamam isso de liderança. Às vezes, elas chamam de dever. E quando minha promoção foi negada e me disseram que eu não estava pronta para a gestão sênior, finalmente entendi algo. Alguns sistemas só acordam quando o pilar invisível que os mantém unidos para de carregar o peso. O céu naquele dia estava pesado e cinzento, como se toda a cidade estivesse segurando um longo suspiro. Eu estava sentada em frente a Regina Castelo em seu escritório impecável, observando suas mãos perfeitamente manicuradas, virando as páginas do portfólio de promoção no qual eu havia passado semanas preparando. Dentro daquele arquivo estavam anos de fins de semana sacrificados, incontáveis jantares em família que eu havia perdido, noites em que fiquei no escritório depois que todo o andar tinha escurecido, e estratégias que eu havia escrito silenciosamente para que outra pessoa pudesse ficar na frente dos executivos e receber aplausos. Tudo aquilo havia sido condensado em um documento grosso, mas Regina olhava para ele como alguém olha para um item rotineiro em uma lista de verificação antes do almoço. Ela me disse que apreciava meu entusiasmo. Sua voz era suave, educada, profissional e distante o suficiente para que eu quase ouvisse a porta se fechando na minha frente. Então ela disse que, após uma revisão cuidadosa, acreditava que meu trabalho havia sido adequado, mas eu não estava pronta para a gestão sênior. A palavra adequada caiu entre nós como uma pedra. Eu havia mantido os maiores scores de satisfação de clientes do departamento. Eu havia salvado a conta Monteiro quando todo mundo praticamente havia desistido dela. Eu não havia tirado um fim de semana completo para mim em anos. Mas em vez de dizer qualquer uma dessas coisas, eu sorri. Eu assenti. Usando a expressão calma que eu havia aperfeiçoado na vida corporativa, eu disse que entendia e agradeci pelo feedback. Regina pareceu aliviada por eu não argumentar. Ela olhou para o relógio e imediatamente passou para a proposta Ventura Global, que precisava de métricas adicionais naquele dia. Quando eu me levantei para recolher minhas coisas, ela já havia voltado para seus e-mails. A maior decepção profissional da minha carreira havia sido arquivada como uma nota administrativa menor. Eu saí do escritório de Regina e passei pela sala de canto que poderia ter sido minha. A porta de vidro, a vista da cidade, a faixa vazia de parede onde uma nova placa de nome poderia ter ido. Por um breve momento, eu imaginei meu nome lá, Lorena Vasconcelos, não porque eu precisasse de um belo escritório, mas porque depois de tudo que eu havia feito, eu achava que merecia um lugar que me reconhecesse apropriadamente. Mas naquele mesmo momento, eu entendi outra coisa. Aos olhos deles, eu não era liderança. Eu era a pessoa que resolvia problemas, preparava documentos, lembrava de todo o fluxo de trabalho e ficava até tarde para que pela manhã toda a crise parecesse como se nunca tivesse acontecido. Eu desci para o estacionamento e sentei no meu carro sem ligar o motor. No espelho retrovisor, meu rosto parecia estranhamente calmo. Eu havia esperado lágrimas. Eu havia esperado raiva, afiada o suficiente para fazer minhas mãos tremerem. Mas a mulher que olhava de volta para mim não parecia derrotada. Ela parecia alguém que finalmente havia identificado a fraqueza em todo o sistema. Eu não queria gritar. Eu não queria invadir o RH e reclamar. Eu já havia feito isso muitas vezes na minha própria cabeça. Durante todos os anos em que me convenci de que mais um projeto, mais um resgate de cliente, mais um relatório excelente, finalmente fariam eles me verem. Mas eles não me viram porque eu tinha tornado fácil demais para eles não o fazerem. Eu liguei o carro e tomei duas decisões. Primeiro, eu cancelaria minhas férias próximas. Segundo, eu pararia de escrever os guias operacionais diários que ninguém havia formalmente pedido, mas todos dependiam. Se a empresa acreditava que eu era apenas adequada, então a partir do dia seguinte, eu trabalharia exatamente dentro dos limites do papel que eles diziam que me convinha. Naquela noite, eu abri meu laptop pessoal e cancelei a reserva da pequena cabana que eu havia planejado para mim e Lara, a primeira folga real que teríamos em muito tempo. Eu observei a confirmação de cancelamento aparecer na tela e não senti o tipo de arrependimento que esperava.
Parte de mim doía porque mais uma vez o trabalho havia se intrometido na vida que minha filha e eu deveríamos compartilhar. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava cancelando férias para salvar a empresa. Eu estava cancelando para estar presente quando a empresa finalmente descobrisse o que acontecia sem o trabalho que nunca havia valorizado adequadamente. Eu também abri a pasta que continha meus guias operacionais diários. Por anos, toda manhã, eu havia preparado notas de briefing para Regina antes de sua reunião de gestão. Eu resumia cada cliente, cada risco de contrato, cada gargalo de projeto e até as respostas que ela poderia precisar se os executivos fizessem perguntas mais profundas. Toda noite, eu enviava atualizações detalhadas para a equipe, completas o suficiente para todos acreditarem que ainda tinham controle. Ninguém oficialmente me pediu para fazer isso, mas sempre que eu não fazia, as pessoas ficavam confusas. Então eu continuei. Eu transformei minha iniciativa em uma muleta para todo o departamento. Naquela noite, eu não escrevi nada. Eu sentei em frente à tela em branco, sentindo como se tivesse colocado no chão algo pesado que eu havia carregado por tempo demais. Eu me perguntava por que as mulheres no ambiente de trabalho são tão frequentemente elogiadas por serem atenciosas, leais e preparadas, apenas para essas mesmas qualidades serem usadas para mantê-las atrás dos outros. Se minha história lembra você de um momento em que você foi subestimado, mesmo sendo a pessoa que impedia tudo de desmoronar, comente um para eu saber que você também esteve lá. Na manhã seguinte, eu não chegaria cedo, eu não prepararia para ninguém, e eu não seria mais invisível. Meu nome é Lorena Vasconcelos. Antes daquele dia, se você perguntasse a qualquer pessoa na Horizonte Soluções quem era a pessoa mais confiável do departamento, eles provavelmente não diriam meu nome primeiro. Eles nomeariam a pessoa que falava mais nas reuniões, a pessoa que aparecia em briefings executivos, a pessoa com voz confiante o suficiente para transformar o trabalho de outra pessoa em sua própria conquista. Mas se você perguntasse quem sabia onde as senhas de backup eram guardadas, qual cliente precisava de uma ligação antes de ficar bravo, ou qual fluxo de trabalho poderia quebrar por causa de um arquivo de dados faltando, eventualmente todos os dedos apontariam para mim. Eu sempre fui sistemática por natureza. Crescer com 4 irmãos mais novos me ensinou a identificar problemas antes que eles se tornassem desastres. Eu sabia qual criança estava prestes a ficar doente antes de minha mãe notar. Eu sabia qual conta estava perto de vencer. Eu sabia que tipo de silêncio na casa significava que uma discussão estava chegando. Essa habilidade me seguiu para a vida profissional, onde se tornou tanto a coisa que me tornava valiosa quanto a coisa que me prendia. Quando entrei na Horizonte Soluções anos antes, meu departamento parecia uma sala depois de uma tempestade. O líder anterior da equipe havia saído abruptamente após um conflito com a gestão, levando quase todo o conhecimento procedural com ele. Não havia notas de transição, nenhuma documentação de processos e até alguns sistemas críticos que ninguém sabia como acessar adequadamente. Os clientes estavam perdendo a paciência, os colegas estavam confusos e Regina, que havia assumido recentemente o papel de gestão, claramente não tinha a intenção de entrar nos destroços ela mesma. Eu entrei. Nos primeiros 3 meses, eu fiquei até tarde reconstruindo fluxos de trabalho, decodificando planilhas, traçando históricos de clientes e pesquisando em e-mails antigos. Eu criei documentação, índices, arquivos codificados por cor, notas de risco e uma estrutura forte o suficiente para todos os outros se apoiarem. O problema foi que uma vez que o sistema funcionava suavemente, eles esqueceram quem o havia construído. Na manhã, após a reunião de promoção fracassada, eu cheguei ao escritório exatamente às 9, não às 7h30 como de costume, não às 8h45 para preparar um pouco, exatamente às 9, como meu contrato de emprego estabelecia. Andar pela porta no mesmo horário que outras pessoas consideravam normal parecia quase rebelde para mim. A mesa de recepção estava iluminada, a máquina de café estava funcionando e tudo parecia o mesmo de sempre. Eu era a única coisa que havia mudado. Eu sentei na minha mesa, abri minha caixa de entrada e respondi apenas os e-mails endereçados diretamente a mim. As longas cadeias de e-mails onde as pessoas me copiavam, esperando que eu automaticamente interviesse e resolvesse o problema, permaneceram intocadas. As mensagens formuladas como perguntas, mas realmente pedindo que eu resgatasse uma situação,
receberam respostas limitadas às minhas responsabilidades reais. Quando um problema com o fornecedor surgiu, eu encaminhei para o procurement, onde deveria ter ido desde o início. Perto do almoço, Tiago, do departamento de contabilidade, apareceu ao lado da minha mesa com uma expressão confusa. Ele perguntou se eu havia visto o thread de e-mail sobre o conflito de agendamento na conta Monteiro. Eu disse, sim. Ele esperou eu continuar, do jeito que eu sempre havia feito antes, quando eu suspiraria, abriria o agendamento, ligaria para 3 partes diferentes, ajustaria o cronograma e enviaria uma solução limpa antes que alguém pudesse entrar em pânico completo. Mas dessa vez eu voltei para minha tela e continuei meu próprio trabalho. Tiago perguntou se eu poderia lidar com isso do jeito que eu usualmente fazia. Eu sorri e disse que pertencia ao procurement, e eu já havia encaminhado para a Rebeca. Se você já se encontrou fazendo muito mais do que era pago para fazer simplesmente porque ninguém mais assumia a responsabilidade, curta este vídeo. Não porque eu queira que você fique bravo, mas porque quero que você lembre que dedicação nunca deve se tornar uma desculpa para os outros explorarem você. Minha resposta fez Tiago congelar. Ele franziu a testa, não exatamente ofendido, mas como alguém que acabara de perceber que o elevador que usava todo dia não funcionava por mágica. Ele disse que eu sempre havia lidado com esse tipo de coisa antes. Eu olhei para ele e mantive minha voz o mais gentil possível. Eu disse que estava tentando me concentrar nas responsabilidades realmente atribuídas a mim, porque eu havia sido recentemente lembrada de que precisava entender meu lugar apropriado na organização. Eu não precisei dizer o nome de Regina. Tiago entendeu. O resto daquele dia se desenrolou como um estranho experimento social. Pessoas que normalmente passavam pela minha mesa sem me cumprimentar de repente paravam. Uma pessoa perguntou sobre um arquivo, outra sobre um processo. Alguém mais queria saber por que Regina não tinha suas notas de briefing da manhã. Eu respondi cada pergunta educadamente, mas não carreguei nada fora do meu papel. Às vezes, eu me sentia culpada. Esse sentimento é familiar para mulheres que estão acostumadas a gerenciar tanto o trabalho quanto o conforto emocional de todos ao redor. No momento em que paramos de segurar os outros, somos feitas para nos sentirmos responsáveis pela queda. Mas a verdade era que eu não havia causado ninguém a cair. Eu simplesmente havia parado de ficar embaixo deles. Exatamente às 17 da tarde, eu arrumei minha bolsa, desliguei meu computador e saí. Eu não chequei um último e-mail. Eu não enviei uma atualização extra só por precaução. Eu não levei meu laptop para casa fingindo que só abriria por 10 minutos. Enquanto as portas do elevador se fechavam, eu vi meu reflexo no metal fosco. Eu não parecia a mulher no estacionamento do dia anterior. Eu não havia ganhado nada ainda, mas havia começado a retomar o controle do meu próprio tempo naquela noite. Meu telefone de trabalho vibrava continuamente no balcão da cozinha. A tela acendia, escurecia, depois acendia novamente, como uma criança negligenciada tentando ser notada. Eu olhei para ele por um momento, depois o virei para baixo. Lara estava ao meu lado com as mangas arregaçadas, farinha nas bochechas enquanto misturávamos massa de biscoitos de chocolate. Eu havia prometido assar com ela por muito tempo, mas sempre havia uma ligação, um relatório, uma proposta ou algum problema urgente que vinha primeiro. Naquela noite, pela primeira vez em meses, nada foi permitido se intrometer entre nós. Lara perguntou por que eu estava em casa cedo. Sua pergunta me parou. Uma criança não deveria ter que experimentar sua mãe chegando em casa no horário como uma ocasião especial. Eu queria contar a ela que minha promoção havia sido negada. Eu queria contar que eu havia percebido que minha empresa estava corroendo minha vida. Mas ela ainda era uma criança, e eu não queria entregar amargura a ela cedo demais. Então eu simplesmente disse que havia percebido que meu tempo era valioso e queria passar mais dele com ela. Lara sorriu tão brilhantemente que fez meu peito doer. Ela perguntou se poderíamos fazer algo juntos novamente no dia seguinte. Eu disse a ela absolutamente. Ao dizer a palavra, eu senti uma pequena dor dentro de mim porque percebi quantas vezes eu havia dito a ela outro dia. O trabalho havia me treinado para responder às necessidades dos clientes em minutos, mas me feito atrasar para minha própria filha. O telefone continuou vibrando. Eu não atendi. Naquela noite, assamos biscoitos tortos, rimos dos que tinham bordas queimadas, e eu senti um tipo de paz que não havia me permitido pedir em anos. Na manhã seguinte, as rachaduras se tornaram visíveis.
O cliente Ventura Global, um grande cliente que valia milhões em receita anual, solicitou mudanças urgentes em seu plano de implementação. Essas não eram edições simples em uma planilha. O sistema deles envolvia customizações especiais, dependências técnicas complicadas e uma cadeia de compromissos que eu havia acompanhado desde o início. Eu entendia por que havia construído aquele relacionamento do nada, ficado até tarde para reuniões no fuso horário deles no exterior, estudado a indústria deles e lembrado preocupações que eles nem haviam escrito nos requisitos formais ainda. Regina não entendia. Ela havia participado de algumas reuniões do Ventura Global, principalmente quando era útil aparecer na frente dos executivos. Ela sabia como falar sobre estratégia, mas não conhecia o esqueleto operacional por baixo. Por volta do meio da manhã, ela apareceu na minha mesa e perguntou onde estavam as notas de processo para as customizações do Ventura. Eu disse a ela que estavam no Drive compartilhado, sob implementações de clientes, exatamente onde eu havia mencionado na reunião do departamento no mês anterior. Ela abriu a pasta, olhou para centenas de arquivos e seu rosto se tensionou. Ela perguntou qual arquivo especificamente. Eu mostrei o documento mestre, um guia longo organizado por módulo, com índice, abas e notas de risco. Era o tipo de documentação que qualquer um que tivesse interesse genuíno no meu trabalho teria sabido que existia. Regina encarou como se fosse uma parede alta demais para escalar. Então, ela perguntou se eu poderia simplesmente lidar com o problema diretamente. Eu disse que podia, mas tinha o relatório de conformidade trimestral aquela tarde, e ele tinha que ser submetido aos reguladores no prazo. Se você quer mais histórias sobre reclamar sua posição no trabalho sem perder a compostura, inscreva-se no canal agora. Às vezes, a lição mais poderosa não está em lutar alto, mas em permitir. Regina não respondeu imediatamente. Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo irracional, quando na realidade eu havia apenas repetido o cronograma de trabalho que já havia sido atribuído. O relatório de conformidade não podia simplesmente ser adiado para o dia seguinte. O problema do Ventura não podia esperar muito também. Por anos, a solução sempre havia sido eu esticar meu dia de trabalho até que ele pudesse conter ambos. Eu escreveria o relatório durante o almoço, lidaria com o cliente à tarde, então ficaria até tarde da noite para terminar o que restasse. Na manhã seguinte, Regina entraria em uma reunião e diria: minha equipe lidou muito bem com isso, mas naquele dia eu não me ofereci para ficar até tarde. Eu não disse: deixe-me ver o que posso fazer. Eu simplesmente perguntei se ela queria que eu remarcasse o trabalho de conformidade, enquanto a lembrava que ele era devido até o final do dia. Regina saiu sem tomar uma decisão, seus saltos batendo no chão do corredor mais forte que o necessário. Eu a observei ir, e não senti a satisfação que pensei que sentiria. Em vez disso, eu senti algo mais claro pela primeira vez. Ela tinha que sentir o peso das escolhas que eu sempre havia carregado silenciosamente para ela. Naquela noite, eu desliguei todas as notificações de trabalho e levei Lara ao parque. Ela sentou nos balanços, seu cabelo voando no vento, sua risada carregando pelo playground. Eu sentei em um banco, meu telefone pessoal silencioso ao lado, e pela primeira vez em anos minha mente não estava dividida entre minha filha e uma crise do escritório. Quando chegamos em casa, eu chequei meu telefone de trabalho uma vez. 79 chamadas perdidas. Mensagens de voz variando de confusas a furiosas. Ventura estava ameaçando sair. 3 sistemas haviam desenvolvido problemas. O relatório de conformidade ainda estava incompleto. Eu coloquei o telefone no lugar e dormi mais profundamente do que havia dormido em anos. Na manhã seguinte, eu cheguei novamente exatamente às 9:00. A atmosfera no escritório havia mudado completamente. O corredor, geralmente calmo, estava cheio de passos apressados. Pessoas corriam de uma sala para outra, segurando laptops, seus rostos tensos de estresse. Através da parede de vidro, eu podia ver Regina em uma videochamada, gesticulando rapidamente, tentando manter o controle mesmo enquanto ele claramente escapava dela. A assistente de Vitor Lombardi estava perto dos elevadores, checando seu telefone repetidamente. Eu coloquei minha bolsa, abri meu computador e organizei minhas tarefas do dia como sempre fazia. Tiago quase correu para minha mesa. Ele perguntou onde eu havia estado porque Regina havia tentado me alcançar desde a tarde anterior. Eu disse a ele que havia saído às 17:00,
00, de acordo com as horas de trabalho no meu contrato. Ele olhou para mim como se a resposta fosse tanto razoável quanto impossível de aceitar. Então ele mencionou a crise do Ventura, sua voz baixando quase para um sussurro. Eu perguntei o que especificamente havia acontecido. Ele disse que eles estavam ameaçando ir embora, e ninguém conseguia descobrir como implementar as mudanças que eles precisavam. Eu assenti e disse que aquele processo requeria manuseio especial, o qual eu havia documentado no guia que criei no ano anterior. Tiago quase deixou escapar que ninguém conseguia entender minha documentação sem eu explicar. A declaração deveria tê-lo envergonhado, mas naquele momento ele estava muito em pânico para notar. Antes que eu pudesse responder, a assistente de Regina apareceu e disse que havia uma reunião de emergência. Eu peguei um caderno e caneta, então andei em um ritmo normal. Dentro da sala de conferência, Regina estava sentada ao lado de Vitor, pastas espalhadas pela mesa. A expressão de Vitor mostrava alívio aberto quando me viu. Ele disse que eles precisavam da minha ajuda com a situação do Ventura. Eu sentei, abri meu caderno e calmamente perguntei como eu poderia auxiliar. Regina não tinha mais paciência para a linguagem educada. Ela olhou para mim, sua voz baixa e dura, e perguntou o que seria necessário para eu resolver a situação. Então ela disse que a promoção era minha. Apenas um dia antes, eu não estava pronta. Agora, no meio de uma crise que ninguém mais conseguia resolver, eu havia subitamente me tornado qualificada. Eu inclinei a cabeça e olhei para ela sem mostrar emoção demais. Há momentos na vida em que você quer rir, não porque algo é engraçado, mas porque a ironia é óbvia demais. Eu disse a ela que a oferta era generosa, mas eu havia sido contatada por um concorrente. Eles haviam me oferecido uma posição de gestão sênior com um aumento substancial de salário. Aparentemente, havia uma empresa que acreditava que eu era qualificada. A sala ficou silenciosa imediatamente. Os olhos de Vitor se arregalaram, enquanto Regina estreitava os dela como se eu a tivesse traído, mesmo que ela fosse a que havia fechado a porta na minha cara primeiro. Vitor perguntou se eu estava saindo e quando. Eu disse que ainda não havia aceitado a oferta deles porque estava considerando minhas opções. Ele imediatamente me disse para nomear meu número e a empresa igualaria. Eu sorri, mas por dentro o problema era claro. Não era apenas sobre dinheiro. Se fosse só sobre dinheiro, eu teria pedido há muito tempo. O que eu precisava era reconhecimento real. Respeito que não aparecesse apenas quando o sistema estivesse em chamas. E uma oportunidade de usar as estratégias que eu havia construído, em vez de ficar para sempre atrás da visão de outra pessoa. Regina interrompeu e disse que o cliente Ventura havia pedido por mim pelo nome. Eu respondi que vários outros clientes haviam feito o mesmo no último mês. Então eu tirei um envelope da minha bolsa e o coloquei na mesa. Era meu aviso prévio de 2 semanas. Regina estendeu a mão para o envelope, mas Vitor foi mais rápido. Ele abriu, leu o conteúdo, então o fechou com uma expressão que havia mudado completamente. Ele disse que isso não seria necessário e pediu para falar comigo em particular em seu escritório. Enquanto eu me levantava para segui-lo, Regina permaneceu sentada, ambas as mãos cerradas contra a mesa polida. Eu não olhei para trás por muito tempo, não porque eu não me importasse, mas porque pela primeira vez em anos, o centro emocional da sala não era mais Regina. O escritório de Vitor ficava no canto do andar superior. Minimalista, mas inconfundivelmente poderoso. Uma parede continha prêmios da indústria, enquanto a outra se abria para uma ampla vista de vidro da cidade. Ele me pediu para sentar. Então disse que havia observado minhas contribuições por algum tempo, embora aparentemente não perto o suficiente. Eu não respondi. Em negociações importantes, o silêncio às vezes pode forçar as pessoas a ouvir o que acabaram de dizer. Vitor admitiu que a situação com Regina o preocupava. Ele disse que era a primeira vez que ouvia que minha promoção havia sido negada e perguntou por que eu não havia ido diretamente a ele. Eu respondi, simplesmente cadeia de comando. Regina era minha supervisora direta e contorná-la teria sido considerado inapropriado. Vitor assentiu e disse que o processo era admirável, embora talvez mal colocado nesse caso. Então ele perguntou honestamente o que seria necessário para me manter. Eu escolhi minhas palavras com cuidado. Eu disse que precisava que a empresa reconhecesse minhas contribuições reais, me compensasse apropriadamente e me desse uma posição com autoridade para projetar e implementar estratégia operacional
em vez de apenas remendar sistemas quebrados. Vitor escutou mais tempo do que Regina jamais havia escutado em qualquer revisão de desempenho. Vitor se recostou, pensou por um momento e disse que criaria uma nova posição, diretora de sistemas operacionais, reportando diretamente a ele. O salário seria o dobro do meu atual. Eu teria flexibilidade remota 3 dias por semana. Eu teria autoridade para projetar fluxos de trabalho interdepartamentais e intervir em estruturas operacionais onde necessário. Ele disse que o cargo era meu se eu quisesse. A oferta deveria ter me feito aceitar imediatamente. Meses antes, eu poderia ter chorado sabendo que finalmente havia sido vista. Mas depois de tudo que havia acontecido, eu não era mais a mulher que se sentia grata simplesmente por ser convidada para a sala. Eu não respondi imediatamente. E isso surpreendeu Vitor. Ele perguntou se a oferta não era suficiente. Eu disse que era generosa, mas precisava ser clara que não estava usando a oferta do concorrente como alavanca falsa. A outra empresa realmente estava esperando minha decisão. Vitor perguntou o que eles poderiam oferecer que a Horizonte Soluções não pudesse igualar ou exceder. Eu respondi, um recomeço fresco. Essa era a verdade mais pura. Um novo lugar significava sem história de ser ignorada. Sem colegas que me chamavam quando o trabalho precisava ser resgatado, mas esqueciam de me incluir em reuniões estratégicas. Sem gerente que havia me declarado não qualificada porque precisava que eu permanecesse em um papel de suporte. Vitor não negou. Ele apenas disse que aqui eu havia construído sistemas que entendia profundamente, clientes que confiavam em mim, e uma base que me permitiria criar mudança mais rápido. Começar em outro lugar significaria reconstruir do zero. Ele estava certo, mas estar certo não tornava a decisão fácil. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar. Vitor me deu o fim de semana, mas pediu que eu estabilizasse a situação do Ventura antes de tomar minha decisão final. Eu concordei. Quando eu voltei para minha mesa, o e-mail de Vitor já estava na minha caixa de entrada. A oferta estava escrita claramente, não apenas falada no pânico de uma crise. Eu li o número do salário 2 vezes. O número não era apenas muito acima da minha renda atual. Era a prova fria de que a empresa sempre havia sido capaz de pagar meu valor. Eles simplesmente não haviam sentido a necessidade de fazê-lo enquanto eu silenciosamente aceitava menos. Eu preparei os materiais para a chamada global do Ventura. A equipe deles entrou na reunião tensa, mas suas vozes suavizaram notavelmente quando me viram. Isso me deixou orgulhosa, mas também triste. Um cliente externo havia reconhecido meu valor mais rápido que minha própria empresa. Eles explicaram seu pedido de customizações, que normalmente levariam semanas agora, precisavam ser implementadas em dias, ou o cronograma de expansão deles seria afetado. Eu não fiz promessas descuidadas para acalmá-los. Eu separei as necessidades deles em níveis de prioridade. Identifiquei o que tinha que ser completado imediatamente, o que podia ser faseado e o que requeria a aprovação de risco. O diretor do Ventura disse que era exatamente por isso que eles haviam escolhido trabalhar conosco, porque eu entendia as necessidades de negócios deles, não apenas especificações técnicas. Eu escrevi aquela frase, não para me gabar, mas para lembrar que o reconhecimento às vezes vem de lugares não nublados por política interna. Após a chamada, eu redigi instruções claras de implementação e enviei para a equipe de execução. Diferente de antes, eu não assumi tudo eu mesma. Eu atribuí cada sessão, estabeleci pontos de revisão e declarei exatamente quando eles deveriam vir a mim com perguntas. Isso era liderança real. Não fazer o trabalho de todo mundo, mas fazer o sistema funcionar melhor sem depender de uma pessoa exausta. Exatamente às 14 da tarde, eu bati na porta de Regina. Ela parecia diferente do usual. O rosto cuidadosamente controlado ainda estava lá, mas as sombras sob os olhos e a rigidez nos ombros me disseram que ela mal havia dormido. Ela me disse para fechar a porta e sentar. Um silêncio passou entre nós, grosso o suficiente para eu ouvir o ar-condicionado acima. Regina disse que sabia que Vitor havia me oferecido a nova posição. Ela não fingiu estar feliz. E, estranhamente, eu respeitei isso mais do que uma felicitação falsa. Ela disse que entendia por que ele havia feito isso, porque eu era valiosa para a empresa. Eu esperei. O instinto me disse que havia algo mais difícil atrás daquela frase de abertura. Finalmente, ela disse que me devia um pedido de desculpas.
Cada palavra parecia difícil para ela empurrar para fora. Ela admitiu que havia confiado na minha competência sem reconhecer ou recompensar adequadamente. Eu olhei para ela por um momento e perguntei o que eu realmente queria saber quando ela disse que eu não era qualificada para a gestão sênior. O que especificamente ela acreditava que eu faltava? Regina se mexeu na cadeira. Ela disse que eu era mais técnica, mais uma solucionadora de problemas por trás das cenas. A gestão sênior, na visão dela, requeria visibilidade, habilidade política e presença executiva. Eu escutei e senti anos do meu trabalho sendo reduzidos a um velho viés. Eu perguntei se, em outras palavras, eu fazia o trabalho para que outros pudessem ficar no holofote. Ela disse que eu estava simplificando demais. Eu não achava. Eu a lembrei da estratégia que ganhou o contrato Ventura, a iniciativa de retenção de clientes que salvou contas principais e os documentos que outros haviam apresentado, mas eu havia criado. Eu disse a ela que não faltavam qualidades de liderança em mim. Eu simplesmente havia permitido que outros ficassem sobre meus ombros por tempo demais. Regina ficou silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha uma resposta polida. Eu não disse aquelas coisas para humilhá-la. Eu não levantei minha voz nem afiei meu tom. Minha calma tornou a sala mais pesada. Algumas verdades se tornam mais difíceis de negar quando são ditas sem raiva. Ela perguntou se eu ia aceitar a oferta de Vítor. Eu disse que ainda não havia decidido. Ela olhou para sua mesa e disse que se eu ficasse, as coisas entre nós seriam diferentes. Eu respondi que sim, seriam. O fim de semana chegou como uma pausa necessária. No sábado, eu levei Lara ao Museu de Ciências, algo que eu havia prometido a ela muitas vezes e adiado com a mesma frequência. Ela corria de exposição em exposição, seus olhos brilhando com os modelos de planetas e experimentos de luz. Eu andava atrás dela, feliz e doendo ao mesmo tempo. Quantos momentos como esse eu havia perdido apenas para preparar materiais que permitiam que outra pessoa brilhasse. No domingo, eu liguei para minha irmã. Eu contei toda a história, desde a rejeição de Regina até a oferta de Vítor e o convite do concorrente. Ela perguntou o que meu instinto estava me dizendo. Eu disse que havia crescido além da caixa em que eles haviam me colocado, mas não sabia se a nova oferta era uma porta real ou apenas uma caixa maior e mais macia. Ela perguntou se eu ainda reportaria a Regina. Eu disse que não, diretamente a Vítor. Então ela perguntou o que aconteceria com Regina. Aquela pergunta me deixou quieta. Vítor não havia dito diretamente, mas eu entendia que a posição de Regina seria reconsiderada. Minha irmã disse que minha escolha não era apenas entre ficar e sair. Era também entre um recomeço fresco e uma promoção que poderia ser vista como retaliação. Eu percebi que precisava ter certeza de que minha decisão não era impulsionada pelo desejo de ver Regina derrubada. Eu tinha que ser mais honesta comigo mesma do que queria ser. Parte de mim, a parte exausta e ferida, realmente queria ver Regina enfrentar consequências. Eu queria que ela entendesse como era ser subestimada. Eu queria que ela admitisse que havia ficado firme por anos porque eu havia segurado silenciosamente tudo por trás dela. Mas quando aquele sentimento se assentou, eu percebi que não era o que eu realmente queria construir. Se meu primeiro ato de liderança fosse remover alguém, a história poderia ser distorcida em vingança pessoal. Mais importante, não consertaria a doença real da empresa. Na segunda-feira de manhã, eu cheguei ao escritório às 7h30, meu horário antigo de início. Dessa vez, eu não estava lá para preparar notas para Regina. Eu vim cedo porque havia tomado minha decisão e queria falar com Vítor antes que o dia puxasse todo mundo para reuniões. Sua assistente ainda não havia chegado, mas a porta dele estava aberta. Vítor olhou para cima, ligeiramente surpreso de me ver. Eu disse a ele que aceitaria sua oferta com 2 condições. Ele levantou as sobrancelhas e me disse para continuar. A primeira condição era que eu queria construir minha própria equipe com autoridade total de contratação para 3 posições que eu acreditava serem essenciais. Vítor assentiu imediatamente e disse que era razoável. A segunda condição era que Regina permanecesse em sua posição atual. Dessa vez, ele ficou verdadeiramente surpreso. Ele perguntou por quê. Depois do jeito que ela havia me tratado, eu disse que substituir Regina não resolveria os problemas estruturais de como o departamento funcionava. Eu também não queria que meu primeiro ato como líder fosse interpretado como vingança. Vítor olhou para mim por um longo momento.
Então disse que a escolha era inesperada e politicamente astuta. Eu respondi que havia aprendido algumas coisas de ficar nas laterais por tempo demais. Vitor aceitou ambas as condições. Regina ficaria, mas os problemas operacionais do departamento agora coordenariam através do meu escritório. Quando ele estendeu a mão, eu a apertei e senti um novo capítulo realmente começar. Não por causa do título. Um título é apenas um sinal. O que importava era que pela primeira vez eu tinha a autoridade para mudar as coisas que anteriormente apenas observava machucar outras pessoas. O e-mail para toda a empresa saiu tarde naquela manhã, anunciando minha nova posição e responsabilidades expandidas. Minha caixa de entrada imediatamente se encheu de parabéns, pedidos de reuniões e algumas mensagens que pareciam amigáveis demais de pessoas que raramente me cumprimentavam no corredor antes. Tiago parou na minha mesa parecendo um pouco envergonhado. Ele perguntou se eu agora era chefe dele. Eu disse tecnicamente sim, então perguntei se isso seria um problema. Ele balançou a cabeça rapidamente e disse que honestamente eu sempre havia sido a pessoa que sabia o que estava acontecendo de qualquer jeito. Aquela frase me fez sorrir, mas também me fez pensar. Quantas mulheres sempre foram a pessoa que sabia o que estava acontecendo sem nunca receber a autoridade formal? Quantas pessoas são chamadas de confiáveis em vez de estratégicas? Trabalhadoras em vez de material de liderança? Úteis em vez de excepcionais? Ao longo do dia, colegas que uma vez me trataram como parte da mobília do escritório, de repente encontravam razões para se apresentar. As assistentes administrativas, as pessoas que sempre haviam sido gentis comigo, sorriam de um jeito muito diferente. Elas entendiam mais que qualquer um. Elas sabiam que o trabalho invisível era o que mantinha uma organização de pé. E elas sabiam que quando uma pessoa invisível finalmente era chamada por seu nome legítimo, muitas outras ganhavam esperança também. Regina me evitou pela maior parte do dia. Tarde da tarde, ela apareceu ao lado da minha mesa com uma pasta. Ela disse que era o documento de estratégia trimestral, e como o planejamento operacional agora caía sob meu escopo, eu precisaria apresentá-lo na reunião executiva do dia seguinte. Sua voz estava rígida, mas a velha negação havia ido embora. Eu aceitei a pasta e disse que revisaria naquela noite. Ela se virou para sair, então parou. Após um momento, ela disse que não havia se oposto à minha promoção porque achava que eu era incapaz. Ela havia feito isso porque não podia se dar ao luxo de me perder de sua equipe. Era provavelmente a coisa mais honesta que ela já havia me dito. Eu olhei para ela e respondi que esse era o problema fundamental. Uma boa gerente desenvolve suas pessoas, mesmo quando isso significa deixá-las seguir em frente. Regina deu um aceno afiado e foi embora. Eu não sabia se aquela conversa nos tornava aliadas. Provavelmente não, mas criou um novo limite. Eu não seria mais um ativo mantido no escuro porque alguém achava conveniente. Naquela noite, eu fiquei até tarde, mas não do jeito antigo. Eu não estava apagando incêndios para outra pessoa. Eu estava reorganizando meu espaço de trabalho para o novo cargo, delineando a estrutura da equipe, identificando contratações necessárias e projetando programas de treinamento interno. Vitor parou ao passar na saída e perguntou por que eu não estava celebrando. Eu disse que celebraria no fim de semana, mas agora eu estava planejando. Ele perguntou o que eu estava planejando. Eu entreguei a ele uma proposta que eu havia desenvolvido silenciosamente ao longo de 2 anos. Um sistema para identificar talentos internos, construir caminhos de sucessão e reconhecer trabalho invisível antes que as pessoas que o faziam se queimassem. Vitor folheou as páginas, então olhou para mim como se finalmente entendesse o que quase havia perdido. 3 meses depois, a transformação já era real. Minha nova equipe incluía uma brilhante analista de sistemas que havia sido enterrada no suporte de tecnologia e uma desenvolvedora de processos que havia sido mal escalada como assistente administrativa. Juntas, nós otimizamos operações através de múltiplos departamentos, reduzindo significativamente as horas extras enquanto as métricas de produtividade melhoravam. O que me deixava mais orgulhosa não eram os gráficos limpos nas reuniões executivas. Era que as pessoas estavam começando a sair do trabalho no horário sem se sentir culpadas. Regina e eu construímos um relacionamento profissional de trabalho, não exatamente amigável, mas respeitoso. Uma vez que ela não precisava mais fingir que entendia detalhes operacionais que nunca havia dominado completamente,
ela se tornou mais forte no trabalho voltado para clientes. O Ventura Global expandiu seu contrato para linhas de serviço adicionais e especificamente solicitou o envolvimento da minha equipe. Uma noite, Vitor me enviou uma mensagem que o conselho havia aprovado minha promoção para o nível de vice-presidente efetiva no mês seguinte com voto unânime. A recomendação mais forte havia vindo de Regina. Eu coloquei o telefone no lugar e senti a satisfação mover lentamente pelo meu peito. A vitória não era o escritório de canto com meu nome na porta, embora isso também fosse bom. A vitória era mudar um sistema que havia me tornado e muitas outras invisíveis. A vitória era criar um caminho para pessoas competentes serem reconhecidas antes que tivessem que se esgotar provando que mereciam. Se você já sentiu que estava carregando mais do que lhe era acreditado, lembre-se disso. Seu valor não desaparece porque outros falham em vê-lo. Não espere que eles acordem por conta própria. Demonstre seu valor tão claramente que negá-lo se torne impossível. Obrigada por assistir até o final. Se esta história ajudou você, por favor deixe um like, inscreva-se no canal e continue acreditando que seu silêncio não significa que você não é poderoso.